Olá, amigas e amigos. Eu vou agora falar sobre paradigmas de criação. Paradigmas às vezes é uma palavra que não é muito comum de usar, né? Mas é assim, formas de trabalho, modelos de trabalho. Pessoa, como é que a gente escreve? Eu acho que o mais importante, depois a gente vai entrar nas técnicas em si, mas é importante a gente falar sobre isso, porque se você perguntar para 10 escritores como é que eles escrevem, cada um vai dizer que escreve de um jeito. Tem gente que fala, eu não tenho um processo de escrita. E não ter processo é um processo, né? Porque a pessoa senta e escreve, esse é justamente um dos processos de escrita, né? Não ter processo. Então, é importante a gente conhecer esses paradigmas, não para a gente seguir um e outro, mas a gente tentar exercitar todos eles, até se possível, e aí você vai ver o que mais se adequa para você. Eu vou falar de 4 aqui mais comuns, porque meio que são extremos, pontos assim que são bem diferentes um do outro. Eu acho que dá para a gente ter uma noção para se aproximar. Eu escrevo parecido com esse. Eu mesmo não escrevo de nenhum desses modelos, é uma mistura deles. Então acho que é interessante a gente conhecer isso aí e depois a gente entra na questão das ferramentas em si. Bom, primeiro, todos os paradigmas eles têm, digamos, é um centro de escrita, o seu processo ali, seu modelo, mas tem uma coisa que acontece antes e uma coisa que acontece depois, que eu acho que todo mundo é igual, tá? Em níveis, lógico, diferentes de detalhamento, mas todos os paradigmas, eles começam com duas coisas. Você definir a premissa da história e você definir os personagens da história. Sempre, todo paradigma vai ter isso. Mas eu não penso muito. Gente, se você não pensar, você não escreve. A premissa ela vai te dar o conflito. A gente vai fazer depois uma aula só sobre premissa. Então a premissa vai dar o conflito da história e quem são, digamos, os personagens principais, onde ela acontece. Sem isso, como é que você vai começar uma história? Sem saber se ela se passa dentro de um submarino durante a Segunda Guerra Mundial ou se passa no interior de Minas em 1782. Então você precisa de ter esses elementos, para antes de começar a escrever, mesmo que você não formalize a escrita deles. Personagens e a premissa, a gente vai falar sobre eles. E no final, depois que você terminou de escrever, você tem técnicas específicas de revisão, que também varia, lógico, tem várias técnicas diferentes, mas as técnicas de revisão, uma vez que está com a primeira história escrita, você pega e você trabalha em cima dessas técnicas. Então, tanto faz o jeito que você escreveu. O importante é terminar o seu primeiro rascunho. Aliás, isso é uma coisa super importante, gente. A única forma de você terminar, de sair de um bloqueio de escritor, é você sair escrevendo. Porque você sempre pode revisar e melhorar um texto que está mais ou menos. Mas se o texto não está escrito, você não vai conseguir fazer nada. Então é importante pensar e escrever, trabalhar em cima da coisa para produzir esse primeiro resultado. E para produzir esse primeiro resultado, uma vez que você tem a premissa, tem os personagens, já tem uma ideia do que é a história, vamos falar aqui de 4 paradigmas de criação. O primeiro, sentar e escrever. Ou como você só fala às vezes, senta a bunda na cadeira e escreve. Tem algumas pessoas que fazem uma sigla com isso, que eu não vou lembrar agora das letras, mas a sequência dessa aí. O segundo é editar enquanto escreve, escreve, edita, escreve, edita, escreve, edita. O terceiro é fazer um outline, você escreve como fosse um resuminho, vou explicar melhor e depois você vai detalhando. E o quarto é estruturalismo, estruturar a história. Você estrutura tudinho e depois você escreve. Vamos começar pelo primeiro. Vamos falar bem brevemente, Quem quiser mais detalhes tem lá no livro, mas acho que falar o suficiente para vocês entenderem muito bem. Vamos lá. Primeiro paradigma, a questão é sentar e escrever. Quem usa isso? Por exemplo, Stephen King, que é um dos autores mais vendidos do mundo, talvez o mais vendido do mundo. E ele fala o seguinte, você não pode organizar o que você está fazendo. Você sabe os personagens, sabe o conflito, você sai escrevendo, escrevendo. Ele fala, tem um livro ótimo dele que é sobre a escrita, que ele fala do processo dele, entre outras coisas. E aí ele fala que a história é como se fosse um fóssil que está enterrado. Você tem que ir desenterrando ele aos pouquinhos, com um pincel. E aí, se você tentar usar um trator, uma estruturação, você destrói. Eu particularmente não concordo, porque a criatividade que você vai ter com o pincel, você também pode ter com uma estruturação da história. Mas vamos falar aos pouquinhos aí. Um outro cara que usa isso também, e por acaso também na área de terror, é o André Bianco, aqui no Brasil. Qual o problema desse paradigma, gente? Uma vez que eu tenho um conflito para resolver e eu tenho os personagens só escrevendo, a história fica mais orgânica, digamos, mais parecida com o mundo real. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, para o outro. Só que depois você tem que cortar muito mais no final para ela ficar mais enxuta. Porque tem livros do Stephen King, quem gerou aqui, por exemplo, aquela sequência de livros da Torre Negra, tem horas que os caras estão perdidos no deserto, aí passa 50 páginas que nada acontece, o cara anda e nada acontece, Fica só conversando e você, poxa, assim, não é que não seja bom,
mas o livro fica pesado. Tanto é que o livro do Stephen King que mais vende, né, que é o Dança da Morte, foi um livro que ele cortou 30% a pedido do editor para poder se tornar o preço mais palatável. Porque o livro tinha mais de 1000 páginas e aí em 1979 ia ficar quase $50. Eu falei, não, esse livro não vai vender. Corta aí, né, 200 páginas desse negócio. Depois de muito reclamar, ele cortou e até hoje é o livro que vende mais. Então, para quem usa esse paradigma, né, tem dois problemas. Primeiro, você pode sair escrevendo e não chegar a lugar nenhum, né, porque você não sabe onde que você vai chegar. E segundo, assim, isso desmotiva, né? Então, a primeira questão é você não ter um destino e daqui a pouco você escreve, você pode desanimar e parar de escrever. E a segunda coisa é que você tem que ter coragem de cortar depois. Para ficar boa a história realmente, você precisa cortar bastante. E o próprio Stephen King fala isso no livro dele, né? Ele fala que corta 10%, guarda um tempo separado, corta 10%, né? Depois você volta e corta mais 10%. Depois você volta e corta mais 10%. Quando você não conseguir cortar mais, você para de cortar. Então isso é importante ter esse desapego, né? Primeiro ter a motivação para continuar e depois o desapego para cortar. Segundo paradigma de criação, o ir editando enquanto escreve. Quem escreve assim? Por exemplo, o Fernando Sabino, né? Ele fala que no livro dele, O Encontro Marcado, ele escreveu 1.300 páginas. E o livro tem 320, ele jogou 1000 páginas fora. E como é que funciona isso, ir editando enquanto escreve? Ele escreve, esse método também é chamado às vezes em algumas literaturas aí de pegadas na areia ou pegadas na neve. Tá? Vocês vão entender por quê. Porque você escreve. É como se estivesse andando numa direção e deixando pegadas na areia, né? Ou na neve. Chegou lá na frente, você falou, não era bem isso, não está dando certo, essa história não está andando. Né? Como foi a história dos caras no deserto. Andando, você fala, poxa, mas isso aqui não está dando certo. Aí o que você faz? Você corta. Poxa, na hora que os caras viraram à esquerda e entraram no deserto, corta, faz eles virarem para a direita. Né? E aí, em vez de ir pelo deserto, eles conseguem um transporte rápido, chega do outro lado e pronto. Né? Ou então, sei lá, mais para frente alguém engravida e aí dá um monte de problemas na história e você fala, não, poxa, tudo aconteceu isso aqui por causa da gravidez. Se a pessoa, em vez de engravidar, né, ela tivesse perdido o filho, a história botou rumo talvez mais interessante. Aí volta e corta. Só que aí você anda, corta, volta e corta, volta e corta. Pegadas na areia por quê? Porque você volta, vê para onde você viu, né, que tem as pegadas na areia, você volta andando pelas pegadas e aí depois você para, né, volta para aquele ponto e vai para outra direção. Então você vai cortando enquanto escreve. No final é mais ou menos a mesma coisa, só que aí você vai corrigindo o rumo antes do final. Tem as mesmas desvantagens do primeiro, né? Você pode perder a motivação, porque você corta, escreve, daqui a pouco você, meu Deus, não aguento mais, esse livro não acaba nunca. Principalmente para quem está começando, isso é muito desgastante, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E tem que também ter esse desapego de saber cortar, né? De saber, não, pô, peraí, a história não está indo bem, volta e corta. Né? Não tem que ter amor, poxa, mas eu escrevi 30 páginas. Tá, escreveu 30 páginas, mas e daí, né? Assim, é importante ter essa coisa de você conseguir ter esse desamor das coisas. Porque a gente fala, poxa, deu tanto trabalho. Só que pensa bem, gente, o livro é o seu cartão postal. A pessoa que vai olhar aquilo ali vai ver assim, é a melhor foto da cidade, o cartão postal, né? Então o livro, a pessoa que chegar, ela vai ler o livro e falar, poxa, esse é o livro, né, dessa pessoa que escreveu. E ele tem que ser o melhor de você. Você gostaria de pegar assim, você tirou a foto com o cartão postal e de repente tem umas lixeiras aí do lado, né, tem uma coisa esquisita do outro, corta, né, vai ficar melhor. Né? Então, é mais importante, em vez de querer mostrar mais quantidade do trabalho, a gente tem que pensar maior na qualidade. Então, não tenha apego com uma coisa que você não tem certeza que está bom. Isso vale para todos os paradigmas, né? A gente vai falar disso na revisão. Mas nesse paradigma você vai ter que cortar enquanto você está escrevendo. Então, vamos em frente. Terceiro paradigma, né? Qual que era mesmo? Sim, outline. Outline, o que é outline? Outline é um termo que se usa muito na indústria cinematográfica, que funciona também, né? Porque, na verdade, todas essas coisas que eu estou falando, eles funcionam para você fazer tanto roteiro de cinema quanto para fazer romances, né? Escrever um romance aí. A diferença vai ser que no final você vai escrever no formato de roteiro ou no formato de livro. Tá? O outline, por acaso, é uma coisa que se usa muito na indústria cinematográfica. O que você faz? Né? Só que o desenvolvimento é um pouco diferente depois. Você escreve uma linha para cada cena da sua história. Então, João chega na cidade grande e se espanta com os prédios. João é abordado por um traficante. João consegue um emprego, né, que oferece casa e comida de graça. João tenta passar com drogas por um bloqueio da polícia e é preso. Então, sei lá, né, você vai escrevendo
tô pulando um pouco, né? As cenas normalmente são menorzinhas. Mas você escreve uma cena para cada pedacinho, uma linha para cada cena. No final, um filme de 90 minutos vai ter 90 linhas. Normalmente uma cena é mais ou menos 1 minuto de filme, tá? Então, você tem uma ideia, né? Para um filme de 2 horas, que é um filme longo, você vai ter aí 120 linhas. E para o livro funciona mais ou menos a mesma coisa. Né? Você bota uma linha ali, aquela linha ali vai virar meio capítulo normalmente, às vezes um capítulo inteiro, né? Porque são núcleos de ação. Né? A cena é o quê? É um momento. A gente vai falar mais para frente um vídeo só sobre cena. Então, vamos pensar como a cena sendo o átomo. Né? Ela é um pedacinho da história onde tem uma pessoa fazendo uma coisa e resolvendo um micro conflito ali. Então, uma linha para cada cena. Então, no final, você vai ter um apanhado aí, digamos, de 120 linhas com tudo que você quer escrever no seu livro. Uma vez que você terminou essa coisa, você já tem uma noção, legal, esse aqui é meu livro. O que você faz? Você pega e produz uma sinopse um pouquinho mais melhorada. Ou seja, você pega aquelas linhas ali e escreve ela no formato de um texto corrido, como se você estivesse resumindo o seu livro. Né? Acontece isso, acontece aquilo. Então o negócio que tinha 120 linhas, vai passar aí para, digamos, 5, 10 páginas de texto, porque cada linhazinha vai virar um textinho ali, vai falando, acontece isso, acontece aquilo, blá, 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 blá. Né? Aí você pegou e chegou com essa sinopse aí, né? Seria um resumão do seu livro. Aí você fala, bom, agora você volta e fala, vou botar diálogos aqui, vou botar descrições. Aí você engorda isso um pouco mais. Aí ele vai crescendo aos pouquinhos. Eu não consigo fazer isso. Esse foi o único método que eu não fiz. E, assim, eu fiz alguma coisa parecida no meu primeiro romance, né, mas eu não fiz esse negócio de fazendo aos poucos. Né? Uma vez que eu tinha a sinopse com um parágrafozinho para cada, eu peguei e fiz. Cada parágrafozinho virou um capítulo inteiro. No final, meio capítulo, quer dizer, no final virou uma cena inteira. Mas eu não fui adicionando aos poucos. Mas a ideia disso aí é que você vai crescendo aos pouquinhos. Quem usa isso aí? Né? Dean Kantz, por exemplo. Né? É um escritor norte-americano que já vendeu mais de 200 milhões de livros. Ele tem um monte de livros nos best-sellers de Nova York, escreve livros aí que algumas dezenas já viraram filmes também. Né? A gente às vezes não associa o nome com a pessoa, mas é um cara que vende muito também, né? Igual o Stephen King, igual o Fernando Sabino, e que usa esse processo aí. E, bom, vamos falar do último processo. O último processo é o estruturar e escrever. Esse processo de estruturar e escrever, gente, ele é o que tem mais ferramentas e por isso a gente vai meio que pegar as ferramentas desse aí e trabalhar elas mais nas próximas aulas, né, nos próximos vídeos a respeito. Como é que ele funciona? Você pegou, você tem com a tua premissa pronta, os personagens prontos, igual todos os métodos, e aí você define as cenas principais da história. Essas cenas principais são os pontos de virada. Tá? Os pontos de virada, você sabe, a história acontece, muda aqui, o rumo da história muda aqui, muda aqui, muda ali, muda aqui. Então você tem todo um processozinho para definir esses pontos de virada. Definir os pontos de virada, você vai ter aí normalmente umas 5, 7 cenas escritas, né, ou definidas, não são escritas, né, definidas. Né, e acontece isso, acontece aquilo. Quando falar de cena, a gente detalha um pouco mais. Mas basicamente são os momentos que a história muda. Né? Tipo assim, João decidiu mudar de ideia, né? Parava de tentar fugir e resolveu ser um bom prisioneiro. É no momento que a pessoa muda de ideia que a história muda de rumo. Então, isso são as cenas. Tem uma coisinha curtinha de mudanças, normalmente tem um conflito ali, a gente vai detalhar depois. Uma vez que você montou essas cenas, que são os pontos de virada da história, você faz uma sinopsezinha, semelhante ao outline, para você ter uma noção, beleza, bem alto nível, essa é a minha ideia da minha história. Teve a ideia da história, você sabe os pontos de virada, que te dá uma noção, e aí você vai escrever cada uma das cenas. Então, no final, você vai ter uma estruturazinha, né, como fossem tópicos ali, para cada texto, para cada cena sua, e aí no final você ficou lá com 80, 90, 200 cenas, depende do que você está fazendo. E aí você pega e escreve as cenas. Quem trabalha com isso? Por exemplo, Dan Brown, né, que escreveu o Código da Vinci aí, né, que vendeu 10 milhões de exemplares só no Brasil, né, alguns milhões, né, algumas centenas de milhões no mundo. Só esse livro do Dan Brown já vendeu aí, acho que 90 milhões no mundo, não sei, mas é um número estranho, né, de alto. Quem vende muito, quem escreve muito assim, a ponto de ter uma fábrica de textos, é o James Patterson. Ele tem 23 caras que trabalham com ele. Eu li um artigo numa revista falando isso. E ele tem a ideia, organiza, estrutura, as pessoas detalham. Então ele vai trabalhando como se fosse coordenando. E aí, no finalzinho, inclusive, para escrever. Vocês vão ver, tem técnicas que as pessoas escrevem. E aí no final, na parte de revisão, ele revisa e nessa revisão ele vai trabalhando e dando tom e fazendo a coisa, dando uma unidade na história como um todo. Então ele tem uma fábrica de textos, né, que ele produz dezenas de livros, ele é recordista, ele tem 70, a última vez que eu vi,
ele tinha acho que 76 livros na lista dos mais vendidos do New York Times lá, que é um padrão para os Estados Unidos, né? Saber quem são os autores mais vendidos. E assim, recordista do Guinness Book of the Records, né? Ele entrou com 76 lá, mas já faz alguns anos, provavelmente já deve ter mais uns 80, 90. E todo ano ele bota vários livros lá, ele publica vários livros por ano, e todo ano fica entre os melhores do New York Times. Gente, não tem nenhum paradigma que seja melhor que o outro. Todos esses, até mencionei as pessoas, vocês verem que tem caras que vendem muito, que tem muitos leitores no mundo inteiro em cima desses paradigmas. A gente tem que tomar só cuidado quando a gente está pensando em paradigmas, não estou falando das técnicas ainda que a gente vai ver a partir, né, das próximas aulas aí. Mas quando a gente pensa em paradigmas, tem duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, achar que já sabe tudo. Porque no fundo é isso, não vou estudar. Tem gente que fala isso, né? Não vou ficar estudando técnica não, porque se eu faço técnica eu estrago a minha naturalidade escrita. Não. Imagina um pintor falar, não vou estudar a teoria das cores, eu não vou estudar luz e sombra, eu não vou estudar anatomia, vou pintar do jeito que eu quero. Gente, a história, do jeito que você escrever, né, ela vai usar algum tipo de técnica que você aprendeu, digamos, intuitivamente quando você leu, quando você aprendeu a escrever. Quando você formaliza isso conscientemente, você vai escrever melhor, você vai tirar o melhor da sua técnica. Que é uma pessoa, um exemplo melhor, por exemplo, que o Picasso, ele é um exímio retratista, pintava maravilhosamente bem e foi desconstruindo tudo que ele sabia para fazer aqueles quadros, né, do movimento cubista e outros que mostraram para o mundo uma visão única. Mas porque ele conhecia todas as regras, ele sabia como quebrá-las. Se você não conhece as regras, você não sabe quebrar. Então, o primeiro grande erro de quem está começando a estudar essas questões das técnicas e tudo mais é não querer estudar. Não quero estudar não. Porque se eu estudar vai estragar a minha escrita. Não, muito pelo contrário, isso vai melhorar muito. Um outro erro também é o oposto. A pessoa achar que técnica é tudo. Eu conheço um amigo meu que depois que começou a estudar essas técnicas nunca parou de escrever. Ficou anos sem escrever porque estava estudando e não parava de estudar técnica. Como é que é? Um escravo da arte, coisa parecida. Ficou tão entusiasmado com a coisa que acabou parando de escrever, que é importante. E mais importante que isso, você pode usar todas as técnicas do mundo. Se você não tiver espírito, se você não usar seu amor, não fizer com carinho aquilo, não vai ficar bom. Você tem que ver o que funciona com você. Eu já li um livro que usou todas as técnicas, por acaso, desse estruturalismo, só que a pessoa não estava escrevendo com paixão, com alma ali. Então você via, né, os pedacinhos, isso aqui é uma cena, isso aqui é outra cena. Você via que ela tinha feito aquilo porque a história ficou quadradinha, ficou cartesiana. Então é importante isso, é importante estudar e é importante você ver o que se adapta a você. Me disseram que essa é melhor. Não existe melhor. Todas são tão ótimas. Tem que ver o que funciona bem para você e aí você vai usar o melhor possível do seu potencial. E não ficar decorando uma técnica e seguindo alguma coisa que de repente não encaixa. Beleza? Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas porque o assunto é importante também. Espero que tenha sido útil aí para vocês. E depois a gente vai falar sobre começar a falar dessas técnicas aí, que aí sim eu acho que vocês começam a ver, poxa, isso é legal. Isso aqui eu consigo usar, são coisas bem objetivas. Valeu, gente. Obrigado. E qualquer dúvida, registrem aí que a gente tenta responder sempre que possível. Um abraço.